Vamos com mais assuntos aqui na programação e a gente conversa agora com o doutor Leandro Minoso, que é nutrólogo, professor da Universidade Fevale, para a gente falar um pouquinho mais sobre uma novidade desta semana. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Maria Regina? Satisfação falar com os teus ouvintes. Da mesma forma, que satisfação também da gente poder conversar sobre uma informação que foi divulgada essa semana, que a Anvisa aprovou o primeiro medicamento injetável para utilização em casos de obesidade, né? Uma novidade que, portanto, acabou chegando essa informação essa semana. E eu vou primeiro lhe pedir, doutor, para explicar um pouquinho para a gente, né, do que seria esse medicamento injetável e até mesmo se já há utilização dele e de outras, para outras situações também atualmente. Bom, a medicação, o nome dela, né, o nome genérico, é a semaglutida. É uma medicação que ela já está aprovada no Brasil há mais tempo, a medicação que ela é utilizada, ela tem já um outro nome comercial, e nos Estados Unidos ela foi aprovada já para uso em pacientes diabéticos desde 2017. Então, é uma novidade, realmente, a aprovação específica para o tratamento da obesidade e também de pessoas que têm sobrepeso, mas com complicações já relacionadas a esse excesso de peso, né? Como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, a apneia do sono, então, e níveis elevados de colesterol. Então, a novidade é essa, um medicamento específico para obesidade, na dosagem que vem de 2,4 miligramas. Porém, essa mesma substância ela já é usada para o tratamento da diabetes. Então, há mais tempo, né? Isso nos deixa um pouco mais tranquilos, principalmente no que diz respeito à experiência com o medicamento e também o perfil de segurança. Acho que esse ponto é importante a gente destacar também, né? Não só o efeito, o resultado positivo da medicação, que é algo que surpreende bastante, mas também que a gente tem já uma experiência mundial e ela mostra que a medicação tem se mostrado segura. Então, é uma medicação que hoje ela está à venda no Brasil, mas com a indicação para pacientes diabéticos. No entanto, já vem sendo prescrita, que a gente chama off-label, não está na bula, para o tratamento da obesidade já há alguns anos. E essa aprovação por parte da Anvisa, justamente imagino que leva em conta isso que o senhor colocava da questão da segurança, enfim, porque geralmente o que a gente acompanha essas decisões da Anvisa, elas são decisões baseadas já em estudos, né, em utilizações anteriores, enfim, não é uma simples decisão do dia para a noite, é algo que já há algum tempo imagino que tenha sido já analisado, né? Isso, quando existe um novo fármaco, a empresa ela apresenta à Anvisa, né, o pedido de autorização para que ele seja comercializado no Brasil. Então essa autorização ela é bem importante, ela é super criteriosa, são analisados os dados científicos, as publicações feitas, né, e o aspecto de segurança. Depois isso vai ser avaliado se quem sabe um dia o SUS vai disponibilizar esse fármaco para os usuários. Então, esse foi o primeiro passo. O próximo passo vai ser a definição de questões de mercado, de preço, para depois o medicamento ficar disponível nessa apresentação de 2,4 miligramas nas farmácias. Hoje a gente já tem essa mesma substância, mas não tem ela nessa dosagem. Ah, perfeito. Bom, fala um pouquinho para a gente, como é que se dá o funcionamento, digamos assim, nesse caso em específico, falando de obesidade, sobrepeso, com complicações que o senhor comentava, né? O que se sabe sobre os efeitos da medicação nessas situações? Bom, a semaglutida é uma medicação que foi desenvolvida então para o tratamento da diabetes. Ela atua como um análogo, como algo similar a um hormônio que nós liberamos no intestino cada vez que nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos, o próprio intestino produz uma série de, que a gente pode dizer assim, tal qual os neurotransmissores que a gente eu escuta muito falar, serotonina, dopamina, etc., né?
Quando a gente fala de depressão, isso está no senso comum. Então, o intestino libera também essas substâncias. Então, a descoberta dessas substâncias mudou muito o tratamento da diabetes. E ali eles viram que essa substância chamada GLP-1, né, ela atua de uma maneira que reduz a fome, dá uma sensação maior de saciedade, diminui a velocidade do esvaziamento do estômago, diminui a produção hepática de glicose. Então, dá um efeito final, que a gente pode dizer, de diminuir fome e aumentar a sensação de saciedade. Bem aquilo que quem tem excesso de peso ou está com obesidade sente falta, né? Sente falta de ter saciedade. As pessoas geralmente com obesidade não sabem muito o que é saciedade. Só quando extrapolam demais que se sentem mal. Então, o medicamento age nessas vias, né? Uma via neuroendócrina, né, do intestino, que se comunica com todo o trato gastrointestinal, com o fígado e também com o cérebro. Então, é assim a ação da semaglutida. Perfeito. E se tem alguma estimativa até em relação ao que isso poderia trazer em termos de impactos da redução do peso ou algo semelhante, doutor? Sim, a gente considera que um tratamento para obesidade ele é bem sucedido quando se consegue perder 10% do peso e se mantém essa perda por pelo menos um ano. A semaglutida conseguiu, em um estudo mais longo ainda do que de um ano e meio, mostrou que as pessoas que fizeram dieta, atividade física, e usaram a medicação injetável uma vez por semana, até atingir a dose-alvo de 2,4 miligramas por semana, perderam, na média, 17% do peso. E 1 em cada 3 pessoas que receberam o fármaco perderam até 20% do peso. Então, isso em termos do que a gente tinha antes, que eram medicamentos que faziam a gente perder 5% do peso, 3%, ou o outro injetável que perdia no máximo 8% do peso, na média, né? Então, é um salto. Então, realmente mostrou essa perda de até 17% do peso. Comparado com quem recebeu um placebo injetável, ao invés da semaglutida, quem recebeu a semaglutida perdeu 17% do peso em 68 semanas, e quem recebeu o placebo perdeu 2,4%. Então, esse é uma diferença de peso significativa. Quem tem 100 quilos chegou ali, na média, aos 83 quilos para quantificar. Não só questão da balança, mas se viu melhoras em questões glicêmicas, níveis de açúcar no sangue, melhora na gordura no fígado também, né? E menos outros efeitos que a obesidade ocasiona. Então, é um tratamento que vem realmente para auxiliar muitas pessoas. Pois é, a gente está conversando aqui na Rádio Gazeta com o nutrólogo, professor da Universidade Fevale, Leandro Minoso. É algo que realmente o dado esse chama bastante atenção e ainda mais que não só da questão do peso, né, que o senhor comentava, mas também desses outros benefícios. Ainda mais se a gente percebe que há cada vez que se fala nesse assunto de obesidade, sobrepeso, muitas vezes o relato, né, por parte até enfim, estudos que são realizados de que a gente tem tido um aumento, um número bem grande de casos de obesidade aqui no país, né, doutor? Bom, hoje a gente já tem mulheres adultas, quase 30% das mulheres com obesidade. A estimativa é que tanto homens quanto mulheres a gente vai ter na média 30% agora em 2030. É um problema de saúde muito importante. Com a pandemia a gente acabou deixando isso de lado e a gente viu a obesidade e sobrepeso crescerem também na pandemia, mas acho que é hora da gente voltar, né, a pensar nisso e a se cuidar. Então, mas assim, acho importante destacar, né, Maria, que a gente tem, esse tratamento não é mágico, assim como os outros que a gente teve até agora, né? Por quê? Ele tem um custo muito elevado. O custo atual dessa medicação, nessa dosagem, nos Estados Unidos está em $1.300, o que dá em torno de R$ 7.600 por mês, o custo lá. Aqui o custo vai ser bem menor. Mas igual, se colocar na nossa realidade, qualquer fármaco que custe 1.500 até R$ 2.000 por mês é algo para poucas pessoas, não é para todo mundo. Acho que
É importante a gente destacar isso, né, com as pessoas. Esses resultados eles vêm quando o paciente adere a medidas de melhoria na sua dieta e também quando começam a fazer atividade física e mais exercício físico na sua rotina. Então, esse é um ponto, é um tratamento que a gente tem que fazer um combinado com o paciente. Falar, olha, o tratamento é assim e, por enquanto, ele tem que ser feito a longuíssimo prazo. Não é um tratamento de 2, 3 ou um mês só. Então, isso tem sido, inclusive, um problema nos Estados Unidos, porque muitas pessoas estão usando os fármacos por conta própria e acaba faltando para quem mais precisa. E interessante isso, de não ser justamente uma iniciativa isolada, né, não é a utilização do medicamentos, exclusivamente que vai trazer resultados. Há necessidade também dessas outras, enfim, de reeducação alimentar, de exercício, de outras, ferramentas aliadas, isso? Isso, é um tratamento que é uma excelente notícia, mais uma opção. E eu fico otimista com agora, mas eu olho para da frente, 2, 3 anos, até mais adiante, né? Daqui a pouco as patentes vão até vão cair de quem produz esses fármacos, os preços vão reduzir bastante também. A gente vai ter mais acesso a esses fármacos, mas eles precisam vir junto com um pacote de mudanças, né? Claro. Eu fiquei curiosa também, né, doutor, se há alguma contraindicação que se saiba, algum tipo de efeito colateral que tenha chamado a atenção dentro das informações que já se tem em relação ao uso justamente em casos de obesidade ou sobrepeso com complicações? Os efeitos adversos mais comuns são relacionados ao trato gastrointestinal. Náusea, principalmente, dor de estômago, constipação, barulhos, sons abdominais. Então a gente fica. É o que mais faz as pessoas não conseguir aderir ao tratamento ou chegar à dose, que ela tem que ser aumentada a cada 4 semanas, né? É justamente esses sintomas gastrointestinais. Mas se pede para que pacientes que têm um histórico de tumor em tireoide, por enquanto, não fazer o uso do medicamento, né? Isso está sendo ainda avaliado, um tipo de tumor específico. Se controla um pouco a frequência cardíaca do paciente, principalmente se ele já tem ela um pouco mais elevada. Tem alguns cuidados médicos que devem ser tomados, níveis de alguns exames laboratoriais também relacionados com o pâncreas, mas isso tudo é coisa de médico, de olhar bem com atenção. Os estudos mostram que são medicamentos seguros, tá? E os benefícios que eles trazem para quem precisa perder o peso, eles têm sido muito maiores do que qualquer risco, né? Como acabei de mencionar. Estudos em animais mostraram a questão de alteração de tireoide, mas em seres humanos até agora não foi nada identificado. Então são fármacos ainda considerados novos, pensar bem, 5, 6 anos em uso. Os estudos vão continuar sendo feitos pós o início da comercialização, mas o perfil de segurança é dito, não a opinião minha, mas por todas as entidades que tratam de doenças endocrinológicas e obesidade no mundo todo. O senhor comentava que nessa dosagem ainda não está também disponível, enfim, que deve levar um tempo também até essa regulamentação aqui também para justamente entrar no mercado brasileiro com essa finalidade. Se tem alguma estimativa de quanto tempo isso pode levar, doutor? Aí não tem como te dizer, até porque tem essa questão de demanda nos Estados Unidos, né? A fábrica, as notícias são de que a produção tem sido feita em velocidade mais rápida do que o normal para dar conta da demanda, né? Porque meio que virou a medicação da moda. Isso né, em Europa e Estados Unidos, pessoas para emagrecer, artistas de Hollywood, etc e tal, só usando para manter o peso, né? Não tem como precisar. Hoje já se tem esse mesmo fármaco, então quem tem a condição, tem obesidade, está lutando contra a balança, vale a pena procurar o seu médico, né, seu nutrólogo, seu endocrinologista, ou seu cardiologista, ou médico com experiência em tratamento de obesidade, um médico que vai fazer um cuidado com atenção, né, não alguém que vai prometer e não ter o cuidado com a segurança. Pode procurar que já tem essa substância à venda no Brasil, tem isso em qualquer farmácia aí de grande rede. Ah, perfeito. Eu tinha entendido então que nessa dosagem ainda não havia, mas já há essa dosagem. Sim, porque a dosagem, essa medicação ela vai precisar, ela vai começar com doses graduais, né, até chegar a 2,4.
E a dose inicial, por exemplo, de 0,25, 0,5 e 1 já tem à venda nas farmácias no Brasil, mas com outro nome, não com o nome comercial, né, que é o Wegovy, o Wegovy ou Wegovy em português, mas a gente tem em português o Ozempic, que é o tratamento para diabetes que tem uso off-label para obesidade. Mas lembrando sempre, buscar orientação do médico, né, para avaliar o que está acontecendo, é o melhor passo aí para tratar a obesidade. Claro, sem dúvida, tem que ser com orientação para não acabar correndo nenhum risco, né? Que a gente sabe que automedicação e, enfim, essa questão de utilização sem orientação do profissional, que é a pessoa que estudou para aquilo, que tem as informações todas certinhas em relação à dosagem, que acompanha os exames, a condição de cada paciente, leva tudo isso em conta, né? Então não dá para a gente brincar com a saúde, né? Isso, e é um tratamento, por enquanto, de longo prazo. Não é um tratamento para fazer 1 mês, 2 meses. É claro que a gente vai cair nessa aí das pessoas que querem emagrecer para ir para o casamento, para ir formatura, etc, né? Quem trabalha com pessoas que querem emagrecer sempre tem essas demandas que exigem medidas providenciais, assim. Mas o tratamento vai ter ganho de peso depois, se manter o mesmo estilo de vida e se parar de usar o fármaco. Esse é o X da questão, né? Não é algo que vai ficar com um grande ganho definitivo. Os estudos mostram que pode, em 1 ano, até reganhar 2/3 do peso perdido usando a semaglutida. Tudo bem. Bom, eu quero agradecer muito aqui pelas informações, explicar para a gente um pouco mais, né, sobre esse assunto. O Dr. Leandro Minoso, nutrólogo, professor da Universidade Fevale. Muito obrigada aqui por atender ao nosso chamado, por conversar conosco. Agradeço muito e desejo também aí uma ótima tarde, uma excelente semana aí para o senhor também. Para vocês também, um grande abraço e um feliz 2023.